Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado, escritor de livros de prática jurídica e fui defensor público do Estado de São Paulo por quase 30 anos. Neste vídeo, eu quero apresentar a minha lista de documentos que o interessado deve juntar à petição inicial do divórcio. Como você deve saber, a ação de divórcio é a medida judicial que possibilita ao interessado obter o fim do casamento. O divórcio pode ser consensual ou litigioso. Tem-se o divórcio consensual quando ele é requerido por ambos os cônjuges, e o divórcio litigioso quando ele é requerido individualmente. Neste vídeo, eu quero comentar a lista de documentos necessários para se obter o divórcio. Essa lista a lista que eu vou comentar, se encontra no meu livro Prática no Processo Civil. O primeiro item da minha lista indica que o interessado deve apresentar ao advogado cópia dos seus documentos pessoais, ou seja, cópia do RG, do CPF ou da CNH, da certidão de casamento e de um comprovante de residência, preferencialmente uma conta de luz ou de água. Estes documentos são necessários para corretamente identificar o interessado, o seu domicílio e, é claro, o seu estado civil. Já o segundo item da minha lista indica que o interessado deve apresentar cópia da certidão de nascimento dos seus filhos menores, assim como o RG e o CPF, caso disponíveis. Esses documentos são necessários também para identificar corretamente os filhos do casal, possibilitando que o juiz futuramente venha decidir sobre a guarda, o direito de visitas e o valor da pensão alimentícia. O terceiro item da minha lista é a apresentação de uma cópia do pacto, do chamado pacto antinupcial. É claro, quando o casal tiver feito uso desse instrumento para escolher o seu regime de bens. Normalmente, os casamentos são feitos sob o regime da comunhão parcial de bens, o chamado regime legal. Ou seja, neste caso, não há necessidade de se fazer um pacto. Quando dá habilitação lá para o casamento, o casal simplesmente indica que quer o regime legal. Mas não só o casal pode fazer as suas próprias regras quanto aos bens, como há a previsão de outros regimes de bens na própria lei civil, como o regime da comunhão universal, o regime da separação total de bens, o regime da participação final dos aquestos. Então, se os noivos desejarem adotar um regime diferente ou estabelecer as suas próprias regras quanto aos bens existentes ou futuros do casal, devem então fazer uso desse pacto, desse acordo que é feito no cartório de notas. E se esse acordo for feito, ele precisa ser apresentado no divórcio, porque ele, obviamente, vai servir de base para o juiz estabelecer a partilha dos bens que o casal vai arrolar. O quarto item da minha lista indica a necessidade de se apresentar a certidão de propriedade atualizada de eventuais bens imóveis do casal. Esse documento é necessário não só para corretamente identificar os bens do casal, mas também para possibilitar a futura averbação na regularização junto ao do cartório de imóveis da partilha que eventualmente o casal vai fazer desses bens. Além da certidão de propriedade, deve-se juntar também uma cópia do carnê de IPTU, do carnê do imposto predial. Isso vai possibilitar vai fundamentar, melhor dizendo, o valor da causa, porque nesse carnê consta normalmente o valor venal do imóvel, que vai ser base, esse valor venal, não só para o valor da causa, mas também para eventualmente até para o pagamento do imposto de transmissão de propriedades, o ITBI. Por quê?
Pode acontecer, por exemplo, que o casal, né, faça uma partilha diferente e se houver aí a doação de uma parte de um imóvel para uma dos requerentes, né, pode ser necessário aí pagar esse imposto de transmissão. O quinto item da minha lista diz respeito aos bens móveis, ou seja, veículos, quadros, joias, barcos, ações, dinheiro, até mesmo os bens que guarnecem o lar conjugal. O interessado deve apresentar ao advogado prova de propriedade ou até mesmo de existência desses bens, bem como documentos que demonstrem o valor desses bens, né? No caso, por exemplo, dos veículos, se pode juntar a tabela FIPE. No caso de ações, você pode apresentar lá uma tabela de cotação das ações. Você deve também apresentar, quanto, por exemplo, ao dinheiro, o extrato da sua conta corrente, da sua conta bancária, o extrato dos investimentos que o casal possua, enfim, tudo que possa, como eu disse, demonstrar a existência e o valor do bem. O sexto item da minha lista diz respeito ao passivo do casal. O interessado deve apresentar ao advogado cópia de todos os contratos de financiamento, de financeiras, de cartão de crédito, assim como demonstrativo dos saldos devedores desses empréstimos. Qualquer que eles sejam, né? Qualquer tipo de dívida que o casal tenha, o interessado deve juntar uma cópia ou um relatório a respeito dessa dívida, mostrando a origem e o saldo atual, ou quando da separação do casal, qual era o valor daquela dívida. Isso é muito importante, porque na hora de fazer a partilha, é importante partilhar não só o ativo, né? Muita gente só lembra do ativo, mas é importante também partilhar o passivo. E esses documentos são necessários para ajudar, então, a se estabelecer qual é o passivo do casal. Por fim, além desses documentos que eu enumerei, né, e de outros documentos que o caso em particular, né, estiver a exigir, como por exemplo um laudo médico, né? Às vezes o caso envolve aí um dos cônjuges, um dos filhos tem uma doença grave, uma doença crônica, é importante se ajuntar também um laudo médico. Então, além desses documentos todos que eu enumerei, o interessado deve apresentar ao advogado um rol de testemunhas, ou seja, um nome e a qualificação de ao menos 3 pessoas que possam, eventualmente, se for necessário, depor sobre os fatos ligados ao divórcio. Bem, é isso que eu tinha que dizer sobre o tema. Se você quer saber mais, quer se aprofundar, estudar o tema, eu recomendo, né, que você consulte o meu livro Prática no Processo Civil, que tem essa lista que eu comentei, e também o meu outro livro, Prática no Direito de Família, onde você vai encontrar não só a lista de documentos, mas muitas outras informações sobre o casamento e sobre o divórcio. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se este é o caso, não deixe de deixar aqui o seu like. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Obrigado por ter assistido o meu vídeo e até o próximo.